Olá, minhas queridas, meus queridos. Vamos começar a nossa aula de calorimetria. Nessa aula nós vamos abordar a parte teórica e nas aulas seguintes falaremos de aplicação. Bom, mas em que consiste a calorimetria? Bom, a calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados às trocas de energia térmica. E o que é essa energia, né? Essa troca de energia térmica é o que a gente chama de calor, ou seja, a energia térmica transferida de um corpo para o outro a gente vai chamar de calor. E devido a que ocorre exatamente essa transferência de calor de um corpo para o outro? Devido exclusivamente à diferença de temperatura entre dois corpos. Se eu tenho dois corpos a temperaturas diferentes, naturalmente de natureza, a natureza se comporta assim, ocorrerá uma transferência de energia de um corpo para o outro. Então, essa transferência de energia térmica é o calor. Então, quando eu estiver falando calor, você já sabe que eu estou falando de transferência de energia térmica. Sim, mas vamos tentar entender melhor como funciona isso. Então, imaginemos dois corpos, um quente e um frio, né? Então, o que é que vai acontecer? Sempre que eu tiver dois corpos, um quente e um frio, e não existir nenhuma limitação de troca de energia entre eles, nenhuma barreira, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer um fluxo de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio. E isso ocorre naturalmente, a natureza se comporta assim. Bom, aí vocês podem me perguntar, bom, isso vai acontecer, né? Até que os corpos eles atinjam o equilíbrio térmico. Então, então, enquanto existir uma diferença de temperatura, vai ocorrer esse fluxo de calor. Então, vocês podem me perguntar, e ao contrário, né? Então, será que é possível um corpo frio transferir calor por corpo quente? Sim, mas não naturalmente. Naturalmente não ocorre assim. A natureza não se comporta desse jeito. Para que isso ocorra, a gente vai ter que forçar o sistema a transferir energia do corpo frio para o corpo quente. Então, pessoal, o que quer dizer tudo isso? Que sempre que existir dois corpos a temperaturas diferentes, vai ocorrer um fluxo de calor sempre na direção do de maior temperatura para o de menor temperatura. Ok? Bom, existe consequência de um corpo absorver calor, né? Uma delas é a variação da temperatura, né? Isso a gente já sabe, né? Quando a gente esquenta o café, quem não gosta de café frio, né? Então, coloca o café no fogo ali, porque está preocupado em fazer o café mudar de temperatura, ok? Esse calor usado para fazer um corpo mudar de temperatura, né? Aumentar a sua temperatura, a gente vai chamar de calor sensível, ok? E matematicamente a gente determina o valor do calor através dessa fórmula. Q é igual a m vezes C vezes ΔT, onde m é a massa, que nós vamos usar a unidade de medida, o grama. C é o calor específico. C é uma propriedade específica da matéria. Então, cada matéria tem um valor para o calor específico. Né? E nós vamos usar essa unidade de medida, cal por grama grau Celsius. E ΔT. ΔT representa a variação de temperatura. E nós utilizaremos o grau Celsius. Ok? Existe uma tática para lembrar essa fórmula, Q igual a M vezes C vezes ΔT. Muita gente usa a tática de chamar essa fórmula de que macete. Q igual a M vezes C vezes ΔT, ou seja, que macete. A outra consequência de absorver calor, né, de um corpo absorver calor, é mudar o seu estado físico. E quando a gente está falando do estado físico, a gente está falando, né, desses estados, sólido, líquido, gasoso. A depender da quantidade de calor que o corpo absorve, ele pode sim mudar de estado físico, né? Por exemplo, quando a gente está com muita sede e tira uma garrafa da geladeira e o gelo tá e a água está congelada no estado de gelo, a gente não bebe gelo. Então o que é que a gente faz? A gente coloca
a garrafa fora da geladeira, espera a água derreter, o gelo derreter. E aí a gente pode beber a água, ok? Então, o calor, né? A quantidade de calor que um corpo absorve para mudar de estado, nós vamos chamar de calor latente, ok? E matematicamente nós vamos usar essa fórmula, Q é igual a M vezes L, onde M é a massa, de novo nós vamos usar o grama, e L, o calor latente. O calor latente também é uma propriedade específica da matéria. Cada matéria tem o seu valor, ok? Esse calor latente pode ser tanto calor latente de fusão, que é a passar do estado do sólido para o líquido, ou calor latente de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Existe também uma forma de memorizar essa fórmula, né? É o Q mole. A gente pode chamar essa fórmula de Q mole. Q é igual a M vezes L, ok? Bom, existe uma outra grandeza também, uma outra que nós vamos falar, que nós precisamos conhecer quando estamos falando de calorimetria, que é a capacidade térmica. O que é a capacidade térmica? A capacidade térmica representa a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra uma variação de 1 grau Celsius em sua temperatura. A capacidade térmica pode ser escrita em função do calor e da variação de temperatura, né? Ou seja, C vai ser igual a Q sobre ΔT em função da massa vezes o calor específico, né? Utilizaremos como unidade de medida para a capacidade térmica Cal por graus Celsius, ok? E é importante lembrar que a capacidade térmica ela não representa uma capacidade limite de absorção de calor de uma substância, de um corpo. Não fazer essa confusão. Realmente o termo leva a gente a pensar a capacidade térmica como se fosse um limitante, né? Que o corpo só poderia absorver até aquele valor de calor, mas não é assim que funciona, ok? A capacidade térmica só representa isso, a quantidade de calor que um corpo deve ganhar ao absorver, absorver ou ceder para que sua temperatura varie 1 grau Celsius. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre calorimetria. Eu quero que vocês comentem sobre a aula para a gente ir aprimorando essa estratégia. Abraço e até a próxima aula, onde nós vamos falar de aplicação desse conteúdo.